Aí vamos agora continuar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Mas dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 10, os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que havia feito. Tomando-os ele consigo e à parte dirigiu-se a um lugar deserto para ao lado de Betsaida, cidade, de Betsaida. E no versículo 11 diz assim: logo que a multidão soube, foi seguindo Jesus, recebeu-o e falavam-lhe do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Chegava perto dele, ele ia curando o pessoal, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, próprio Deus, né? E no capítulo 12, no versículo 12, no capítulo 9, no versículo 12, Lucas escreveu assim: ora, o dia começava a declinar, e os 12 foram dizer-lhe a respeito das turmas para que vão pela aldeia e sítios de vizinhos e procurar alimento e hospedagem porque estamos num lugar deserto. Um dos discípulos falou para nosso Senhor Jesus Cristo para eles ir nas aldeias para se alimentar, porque estava num lugar longe, deserto, e não tinha como alimentar o povo, nem água não tinha. E no capítulo 13, como Jesus é Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, ele falou assim, no versículo 13 ele disse assim: Jesus replicou-lhes: dai-lhe vós mesmo de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmo vamos comprar mantimentos para todos este povo. Falaram para nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele disse? No versículo 14: pois eram quase 5.000 homens, que judeus só contava de homens, né? Quase 5.000 homens. Aí tinha as mulheres que acompanhavam para ver a pregação dele, a cura que ele fazia nos enfermos. E aí tinha alguma criança também que acompanhava, né? Porque às vezes tinha mãe que não tinha marido, era viúva, e eles acompanhavam. Até as crianças achavam muito bonito de ver aquele homem fazendo aquelas coisas para o povo, né? E no capítulo 14 diz assim: pois eram quase 5.000 homens, e Jesus lhe disse aos discípulos: mandai-os sentai divididos em grupo de 50, cada 50, e foram fazendo, pedindo para eles sentar. E no capítulo 15, no versículo 15, ele diz assim: e assim fizeram, e todos os assentaram. E no capítulo 9, do versículo 16, diz assim: então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, levantou o olho ao céu, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos para que os
servisse ao povo. Como que tem poder, né? Ele olhou para o céu, agradeceu e já saiu um cesto, né? E aquele cesto já foi enchendo de alimento, de pão e peixe para os discípulos ir naqueles grupos sentados de 50, né? E no capítulo 17 diz assim: e todos comeram e ficaram fartos, do que sobraram recolheram ainda 12 cestos de pedaços de pão, de peixe que sobrou para aquela multidão de gente. Olha para você ver o que é o poder de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 18 diz assim: num dia em que ele estava a orar e só com os seus discípulos, perguntaram-lhe: quem diz que eu sou? Ele perguntou para os discípulos para ver o que eles falam que ele era, né? E respondeu-lhe: um dizem que é João Batista, e outro Elias, e outro pensam que ressuscitou alguns dos antigos profetas. Eles ficavam tudo sem saber o que era uma pessoa que fazia o que queria, que fazia o bem para a humanidade. Quantas curas, quantos leprosos ele curou, quantas pessoas concho, quantos cego, mudo, quantos e quantos que ninguém sabe a quantia. Mas eles ficavam tudo pensando que Elias tinha voltado, pensando que era o antigo profeta, e perguntaram-lhe: então vós, quem diz que eu sou? Pedro respondeu: Cristo de Deus. O Senhor é Cristo de Deus, do Deus Altíssimo, né? E no capítulo 21 ele diz: ordenou-lhe energicamente que não dissere a ninguém. Não era para falar para ninguém quem que ele era. E no capítulo 22 diz assim: e ele cresceu, acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos e pelos os príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e é necessário que seja levado à morte, e o que ressuscitai no terceiro dia. Ele já foi falando para eles o que ia acontecer. E no capítulo 23, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: em seguida dirigiu-se a todos e alguém que vir após mim renunciar a si mesmo, tome a sua cruz, cada dia a sua cruz, e siga-me. Ele está falando, quem quiser acompanhar ele para fazer isso. Porque no capítulo 24 diz assim: porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvará. Então tem que ser assim, você tem que só estar com Cristo para você ser abençoado e salvado por ele, né? No capítulo 25 diz assim: pois que aproveita o homem ganhar muito dinheiro, se vem a perder a si mesmo, e se causa a sua própria ruína. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala de um jeito que é para a pessoa dizer que tem que acompanhar ele, porque ele é o Senhor Deus, ele é o Senhor Deus do céu, ele que criou o céu e a terra e tudo, e ele curará todos nós, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder dele e a misericórdia dele. Ele ama todos nós, todos vocês. Amém.